E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma super aula para vocês. A gente vai falar sobre as Olimpíadas da Era Moderna. Na aula passada a gente falou sobre as Paralimpíadas, hoje a gente vai entender o que são as Olimpíadas, como elas iniciaram e como elas chegaram até o que é hoje, tá? Mas antes, não esqueça de já ir deixando o seu like aí no vídeo, tá legal? E vamos para a nossa aula. Os Jogos Olímpicos, como todos já sabem, eles surgiram na Grécia Antiga, tá? Foram criados pelos gregos como uma forma de cultuar o corpo, de cultuar os seus deuses. Os jogos eram em homenagem a Zeus e uma forma também de acabar com as guerras que aconteciam lá na Grécia Antiga, porque ao invés de guerrear, eles iam ter disputas físicas através dos Jogos Olímpicos. Então era uma grande festa que foi capaz de unir o povo grego. Como eu já falei aqui antes, os Jogos Olímpicos da Antiguidade eles foram criados para cessar com as guerras internas. A Grécia era um país que vivia em guerra entre os próprios cidades-estados, eles não se davam bem. E aí os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga foram capazes de acabar com as guerras. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eles tiveram seu início em 776 a.C. e tiveram seu fim em 395 depois de Cristo. E os Jogos Olímpicos da Antiguidade acabaram graças ao imperador Teodósio I, que era um imperador muito cristão, que considerou os Jogos Olímpicos um culto pagão e também um culto ao corpo, o que era proibido porque só se poderia adorar ao único Deus que a gente cultua hoje no cristianismo, tá? Muitos anos depois, lá pelo século XIV, tá? O mundo estava começando a se estranhar, e aí um cara chamado Barão de Coubertin, ele tinha um ideal de educação através do esporte. Ele acreditava que o esporte poderia ensinar muito, teria muitas lições a se tirar do esporte, tá? E também ele acreditava que ele poderia unificar, que ele poderia unir o mundo através do esporte. Então, o Barão de Coubertin era um cara que acreditava no potencial, no poder que o esporte tinha. E aí ele decidiu recriar os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, tá? E aí, a partir dessa ideia do Barão de Coubertin, ele recriou esses Jogos Olímpicos da Antiguidade e virou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que são os Jogos Olímpicos que a gente tem até hoje. Inclusive esse ano de 2020 deveria ter tido Jogos Olímpicos, por conta dessa pandemia do coronavírus. Os Jogos foram cancelados e passaram para o ano seguinte. Isso é a primeira vez que isso acontece, tá? Aí você vê a seriedade dessa pandemia. Mas vamos lá. O Barão de Coubertin acreditava no ideal de educação através do esporte e que ele poderia unir o mundo através do esporte. Então ele criou os Jogos Olímpicos, e ele é considerado o pai das Olimpíadas modernas. A primeira etapa para a criação dos Jogos foi a criação do COI. O que é o COI? Comitê Olímpico Internacional. É o órgão que organiza as Olimpíadas, que toma de conta dos Jogos Olímpicos. Ele que decide quais são as normas que vão ser utilizadas nos Jogos, quais são os esportes novos que vão entrar nos Jogos. O COI foi criado em 1894 e ele tem sede em Paris, na França. O primeiro presidente do COI foi o Barão de Coubertin, que foi quem criou o COI e os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E a partir do momento que o COI foi criado, começou-se a organizar os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aconteceram em 1896, em Atenas, na Grécia. O Barão de Coubertin achou que, como os Jogos surgiram na Grécia e terminaram na Grécia, eles deveriam ser recriados e voltarem na própria Grécia. Na Grécia Antiga, galera, os Jogos não aconteciam na capital da Grécia, eles aconteciam na cidade de Olímpia. O nome Jogos Olímpicos vem da cidade onde aconteciam os Jogos, que era em Olímpia, na Grécia. No caso das Olimpíadas modernas, esses Jogos eles aconteceram em Atenas, que era a capital grega, que era o local onde tinha mais estrutura para acontecer os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esse primeiro Jogos de Atenas teve a participação de 14 países
e 285 atletas, sem a participação do Brasil ainda. Hoje em dia, são mais de 200 países e mais de 10 mil atletas participando dos Jogos Olímpicos. Daí você tem a noção do quanto cresceu, de 14 para mais de 200 e de 285 para mais de 10 mil atletas. Isso quer dizer que deu super certo, né? Hoje em dia os Jogos Olímpicos eles são a maior competição do mundo esportiva e é a que engloba mais esportes. Ela é a mais importante então, tá? Junto com a Copa do Mundo, só porque a Copa do Mundo é somente futebol. O futebol ele é muito valorizado, tá legal? Mas os Jogos Olímpicos, eles são a maior competição do mundo. Hoje você ganhar uma medalha olímpica é o auge de um atleta de qualquer esporte, tá legal? As provas desses Jogos Olímpicos, dos primeiros Jogos Olímpicos que aconteceram, eram somente atletismo, esgrima, luta livre, halterofilismo, ginástica, ciclismo, natação e tênis. Então nós tínhamos 8 esportes nas primeiras Olimpíadas. Hoje em dia a gente tem bastante esporte, nós temos muito mais esporte do que tiveram nesses primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Como eu já falei, a competição ela foi crescendo bastante. Eu estou falando isso, estou dando esses dados, só para vocês terem ideia do quanto cresceu da primeira versão dos Jogos Olímpicos da era moderna até ao que a gente vê hoje, tá? Todo ano entram novos esportes. Um ano depois da reestreia dos Jogos Olímpicos, foram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, foi decidido que a partir daí os Jogos mudariam de sede a cada acontecimento. E aí esses Jogos, a exemplo dos Jogos da Grécia, também passaram a ser de 4 em 4 anos. Um fato interessante, na Grécia Antiga, Olimpíada, além de ser, por causa do nome dos Jogos, era uma unidade de medida, uma unidade de tempo, tá? Uma Olimpíada é um período de 4 anos, que é o período que acontecem os Jogos. Os Jogos Olímpicos, tanto na Grécia Antiga como hoje, acontecem de 4 em 4 anos, tá bom? As Olimpíadas seguintes, de 1900, aconteceram no país sede do COI, que era em Paris, e teve a presença de 21 países. Nesses Jogos, nós já tivemos 11 mulheres. Foi a primeira participação de mulheres nos Jogos Olímpicos, tá? Abrindo aí uma nova etapa, porque a primeira Jogos Olímpicos só eram homens e também na Grécia Antiga também só poderiam participar homens. Mulheres não participavam dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga de forma nenhuma e nem podiam assistir porque os homens competiam pelados, tá bom? Em 1904, na etapa seguinte dos Jogos Olímpicos, teve mais um avanço nos Jogos Olímpicos, que foi a premiação para segundo e terceiro. Nos 2 primeiros Jogos Olímpicos só tinha premiação para o primeiro colocado. Hoje em dia nós temos medalha de ouro, prata e bronze. Em 1916 teve um cancelamento dos Jogos por conta da Primeira Guerra Mundial. Então nesse ano nós não tivemos Jogos. A diferença, quando eu falei da pandemia, que é a primeira vez que isso acontece, é a primeira vez que tem uma mudança de um ano para o outro. Em 1916 teve um cancelamento, não teve Jogos por causa da guerra, tá? Dessa vez só teve um afastamento do jogo de um ano para o outro por conta da pandemia. Espera-se que no próximo ano já tenhamos a vacina e já possamos viver nossa vida normalmente. O Brasil só foi ter sua primeira participação em 1920, tá? Então, de 1896 até 1920, o Brasil não tinha participado ainda dos Jogos Olímpicos. Em 1920, ele fez a sua primeira participação e nós tivemos 3 medalhas para o Brasil, uma de prata, uma de ouro, uma de bronze. O Brasil nunca foi um país que ganha muitas medalhas olímpicas não, tá galera? O Brasil não é uma potência olímpica ainda, por conta que a gente não tem tanto investimento financeiro no esporte, nem na base e nem no profissional. O Brasil está tentando crescer um pouco mais no esporte, mas ainda está longe de ter um investimento forte em esportes, tá bom? Em 2016 nós tivemos uma excelente participação do Brasil, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Foi uma ótima participação. E já nessa Olimpíada de 2016
nós tivemos a participação de 205 países, com 10.500 atletas e 42 modalidades diferentes. Então veja, no primeiro Jogos Olímpicos nós tivemos 8 modalidades diferentes. Já nesses são 42. Nesses jogos que iriam ocorrer agora em 2020, vão ser mais esportes, vão ser mais atletas. A gente espera que o Brasil tenha uma participação melhor ainda. A participação de 2016, vale ressaltar, foi a melhor participação do Brasil em Olimpíadas, historicamente, até hoje, tá bom? E a gente espera que o país continue crescendo. Mas a diferença de medalha do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, e para a China, ainda é grande. O Brasil ele ainda precisa crescer bastante no esporte para se tornar potência olímpica. Está tendo um investimento maior, começa a crescer um pouco mais e a gente espera que o esporte seja valorizado. Mas hoje a gente conheceu um pouco da história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a gente viu a importância desse evento para o esporte mundial, inclusive de conseguir fazer com que os países se unifiquem de certa forma, tá bom? Então o esporte ele é um instrumento de educação e ele pode contribuir bastante para nós enquanto seres humanos, tá bom? E aí eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.